Olá, esse é um projeto de incentivo cultural do governo do estado de Santa Catarina, onde fomos contemplados pelo edital Elizabeth Anderle com o projeto de roda de conversa da cultura afro-catarinense apresentada por mim, Sônia Curvelo. Hoje vamos apresentar as nossas novas convidadas. Olá, boa tarde, tudo bem? Eu gostaria de primeiramente agradecer o convite, Sônia, por estar aqui com vocês, com mulheres tão fortes, tão potentes, representativas e nesse espaço magnífico, né? Extremamente significativo. Eu sou a professora Vanessa da Rosa, sou natural de Curitiba, moro em Joinville, professora há 32 anos, passei por todas as etapas da educação básica, o ensino superior, fui secretária municipal de educação de Joinville. Sou a primeira suplente de deputada estadual de Santa Catarina, 88 anos depois de Antonieta de Barros, então é algo que me enche de orgulho, porque precisamos dessa representatividade, né? Precisamos de mais mulheres na política, precisamos de mais mulheres negras na política, então isso me deixou muito feliz. Olá, eu sou Soraya das Neves Pinheiro. Quero fazer uma reverência aqui à nossa ancestralidade, né? Aos que vieram antes, para que nós pudéssemos estar hoje participando dessa roda de conversa também. Eu também sou professora, sou habilitada em educação infantil, já estou no magistério há 22 anos e sou filha de Luiz Donato Pinheiro e Maria das Neves Pinheiros, que são minhas referências, né? Na questão da educação até antirracista, foi lá que eu aprendi, né, a me ver, a me enxergar, a ter a minha própria identidade. E hoje eu quero te agradecer a todos vocês, gratidão por participar desse espaço. Eu sou Alessandra Cristina Bernardino, eu gostaria de antemão agradecer ao convite, me sinto lisonjeada em compartilhar essa roda de conversa com mulheres tão incríveis, dizer que eu sou uma joinvilense, que atualmente resido em Florianópolis, sou militante do Movimento Social Negro, sou assistente técnico-pedagógica da Secretaria de Educação do Estado de Santa Catarina e gostaria muito de contribuir nessa conversa e mostrar à sociedade a que nós viemos, né? As nossas referências, a nossa cultura e porque nós somos mulheres de luta por uma ação antirracista no nosso Estado. Muito obrigada. Boa tarde, também quero agradecer a Sônia por esse convite, né, desse projeto maravilhoso. Meu nome é Viviane Camilo, sou professora, pedagoga, pós-graduada em psicopedagogia e estou muito feliz mesmo, Sônia, de participar, de poder contribuir com essa fala de hoje à tarde, muito importante para todos nós. Quero falar que o nosso terceiro assunto é sobre a nossa história, da nossa representatividade. Então, que cada um aqui vai contar um pouquinho da sua história, como é que foi, né, essa vivência de vocês na parte da educação e também, se quiser, falar na parte profissional. Como foi o comecinho da sua vida, sua história? Bom, passa um filme, né? Sim, com na certeza, cabeça da com gente, certeza. pensar a história da infância e principalmente essa questão da representatividade, porque das minhas lembranças, a gente não tinha muitas referências negras nas mídias, a gente não tinha nos livros didáticos, a gente não tinha na escola. Eram pouquíssimas professoras negras que lá atuavam, pouquíssimos colegas negros também, e isso me incomodava, porque a gente não conseguia se ver, a gente não conseguia desenvolver um sentimento de pertencimento nesses locais. Mas eu tive referências maravilhosas. A minha mãe era professora, né? E a minha mãe era a única professora negra na escola que eu trabalhava. Todas as minhas outras tias também foram professoras, com exceção de uma que foi para a área da saúde. Então, essa representatividade foi construída muito a partir dos laços
familiares, né? E como nesses laços a grande maioria das mulheres negras estavam na saúde e na educação, principalmente na educação, foi que me inspirou a submeter à Universidade Federal de Santa Catarina um projeto de mestrado para a gente entender um pouquinho dessa inserção dessas mulheres nesses dois campos de atuação, né? Principalmente na educação infantil, que é onde a gente encontra até hoje a maior parte de mulheres negras, e na saúde. E quando eu entrei no mestrado, a dificuldade também apareceu, porque não se tinham muitas pesquisas nesse sentido. Tinha uma dificuldade de bibliografia que, graças a Deus, hoje a gente não tem, né? A gente tem escritoras e escritores negros maravilhosos que hoje contribuem com o debate. A gente tem a possibilidade de discutir a educação antirracista, de discutir o feminismo negro, o racismo estrutural. Mas quando eu fiz lá em 2003, não tinha. E aí foi quando eu me deparei com a nossa querida Nilma Lino Gomes, com esse livro aqui que é A Mulher Negra que Vi de Perto. Isso aqui foi um marco assim na história da minha vida, intelectual e pessoal, porque ela traz reflexões não só da trajetória de mulheres negras no magistério, mas foi um livro que me ajudou a me entender, a me enxergar, a me ver neste cenário que é tão conflituoso, né? Porque para nós negros as coisas são mais difíceis, né? Cada avanço, cada conquista que a gente tem, nós somos muito cobrados por isso. A gente não pode errar. Então a gente está sempre com um sentimento que tem que dar o seu melhor, né? Fazer sempre mais, muito mais. E isso é dolorido, né? Porque não é uma questão de mérito, é uma questão de desigualdade, de reparação histórica, de uma série de coisas que nós estamos tentando conquistar. Então, foi assim, a partir dessa minha entrada no mestrado, né, do contato com a Nilma Gomes e da possibilidade de estudar as questões do negro em Santa Catarina, né, de desvendar esse universo tão invisibilizado durante tantos anos, de dizer que o nosso estado é um estado praticamente branco, que os negros que estão aqui são poucos, né? A partir dessa minha entrada é que eu descortinei um outro universo para a minha vida. Tá, na live número 2, nós falamos sobre fiz uma pergunta, quando que você se percebeu, teve a consciência da sua negritude? Com que idade, mais ou menos, você percebeu, assim, que tem uma diferença? A tua consciência? Eu percebi já desde muito cedo, lá no ensino fundamental, nas séries iniciais, né, que eu era negra e que eu precisava me empoderar, porque senão eu sempre ia ficar à margem. E como é que eu resolvi me empoderar? Pela educação. Estudando muito. Eu sempre tinha que tirar as melhores notas. Na sala, eu me destacava por isso, porque era sempre a Vanessa que era a primeira da turma, a Vanessa que é representante de turma, a Vanessa que era da comissão de formatura. Eu sempre estava à frente dessas questões e nunca, assim, neguei um desafio. Tudo que me foi posto, tudo que me foi oferecido, eu agarrei com unhas e dentes. Se pensar que eu fui secretária municipal de educação de Joinville, que é, né, uma cidade que cultiva bem as suas... Altamente germânica, que a gente fala, né? Germânicas, Sim. europeias, Sim. que é a maior rede de ensino de Santa Catarina, né, já foi um grande desafio, porque a gente precisa legitimar o conhecimento do povo negro o tempo todo. Parece que o que a gente conquista, o que a gente estuda, o que a gente produz, ainda não é visto como conhecimento. Então, a gente tem que estar o tempo todo legitimando, dizendo que nós somos conhecedores, que a gente pode atuar em diversos espaços, né? Nós estamos na educação, na saúde, mas a gente pode estar e deve estar no parlamento, a gente deve estar na moda, a gente deve estar no direito, a gente tem o direito de estar aonde nós quisermos, né? Então, revisitando as minhas memórias agora, me veio várias referências. Primeiro foi meu pai. Ele nos empoderava muito, né? A minha mãe, ela até fazia de uma certa forma, mas de chamar mais atenção aos cuidados. Olha o teu cabelo, né? Não faz assim porque vão rir, né? Assim tá feio. E o meu pai tinha uma outra dinâmica, ele era mais sensato.
né? Ele estava sempre perto, ele quase não falava, mas o olhar dizia tudo, né? Eu lembrando agora as memórias, comecei a lembrar que isso era uma questão de referência para a gente, né? Principalmente para mim e minha irmã, que somos 2 mulheres, 4 homens. Então ele tinha esse cuidado sempre com o olhar, sabe? E sempre pedia para que a minha mãe chamasse a atenção. Talvez até ele falasse do cabelo, mas pela questão do cuidado, né? E eu tive tive, né? Elas já não estão mais aqui nesse plano, 2 tias, que era a tia Eunice e a tia Ernestina, que elas eram as griots lá da nossa família. Então, elas contavam muita história. E essa minha tia Eunice, ela tinha sempre o cuidado também com as crianças. Sempre quando tinha algo, festa, enfim, a gente fica meio deslocada, porque quando se faz festa de adulto, as crianças ficam meio deslocadas. Hoje não, né? Mas naquela época, e ela sempre cuidava da gente, penteava nossos cabelos, trançava, fazia toda uma conversa com a gente, né? Naquele momento, eu não sabia que isso era um empoderamento, ou que fosse uma referência, mas revisitando as minhas memórias agora, são elas a minha referência. E aí isso se percebe, né? Porque tu é a única diferente. Eu estudei em escola particular, numa escola cristã. Então eram poucas famílias. A tua família estava lá, né? Acho que tinha umas 5, né, Sônia, na verdade. Então nós éramos diferentes. Em cada sala tinha acho não sei se tinha 2, acho que era cada uma sala, uma pessoa. E ali eu realmente me percebi como negra, mas eu não sabia lidar com aquilo, na verdade. Eu era um pouco agressiva, né? Eu não tinha muito, como diz vulgarmente, papa nas línguas, né? É defesa, né? É, defesa. Ataque e defesa, bem isso. E aí, pela educação, né? Que eu até cheguei a desistir, num certo tempo, na 8ª série, por um professor, né? Que não sabia lidar com esse grupo étnico, digamos assim, eu acabei desistindo. E eu acabei lendo, como eu lia muito, meu pai lia muito, comprava muitos livros, tinha assinatura de jornal, eu acabei lendo dos dados estatísticos da população negra fora da escola. E eu disse, opa, eu não vou ficar de fora. E aí eu voltei a estudar. E foi a chave da virada, né? Para que a gente pudesse compreender e se entender e se defender de uma outra forma. Que a forma agressiva não é a forma correta. A gente sabe disso, né? Mas aquela coisa do ataque e defesa, tu acaba, né, falando o que não deveria, né? E aí a gente se percebe realmente quem a gente é e começa a se entender pela questão do conhecimento. Você, Alessandra, como é que foi a tua experiência? Bom, eu venho de uma família, em sua maioria, formada por mulheres, tanto do lado paterno quanto materno. Até do lado paterno, são poucas mulheres, mas extremamente fortes. Então, a minha referência central nesse contexto é a minha avó paterna, a avó Nani, que não está mais neste plano, mas que nos ensinou sobre negritude, sobre liderança, sobre política. Se eu sou politiqueira hoje é por conta dela, da força que ela tinha, que ela demonstrava. Uma mulher com pouco estudo, mas com muita vivência. E do lado materno eu tenho a minha mãe, que é a filha mais velha de 12 filhos, e além dela tem mais 7 irmãs. Então, é uma loucura, porque tanto do lado paterno quanto materno, algumas são professoras. E são essas as minhas referências na educação, principalmente. Eu só sei fazer isso. Eu só sei trabalhar com educação. E as maiores referências que eu tenho são as minhas tias. Eu tenho uma tia que iniciou sendo servente de escola e se tornou secretária de educação do município de Araquari. Que espetáculo! É uma das referências, é a pessoa que me deu a possibilidade de entrar na educação. E eu aproveitei essa oportunidade. Então, essa referência feminina na minha família também traz a questão da ancestralidade. Eu tive uma bisavó que foi parteira na comunidade de Itapocu, da onde meu pai vem, é uma comunidade remanescente quilombola. Então, essa luta das mulheres desde muito antes de eu nascer, e que após o meu nascimento, na verdade, pelo lado do meu pai, eu sou a neta mais velha da minha avó, fui muito amada. Então, a partir dali, eu já tinha essa ideia do que é ser uma mulher forte. Então, toda a militância que eu trago comigo, toda a questão da educação se refere à minha família, principalmente às mulheres da minha família.
Que lindo isso. Ali, deixa só uma curiosidade, eu queria saber o nome da tua tia, de servente para sua gestora. É Maria dos Reis Conceição. Obrigada, Ali. Você sabe que, te ouvindo, eu lembrei da minha mãe, né? Porque a minha mãe nasceu em Itapucu. E a minha avó, por parte de mãe, ela... Nossa, eu acho que ela estava muito à frente do seu tempo, porque a minha mãe é de 1940. Então, a minha avó, bem antes da minha mãe. Mas a minha avó, ela teve a coragem de se separar com 4 filhas meninas e dividir. Olha, eu vou poder levar 2, as outras 2 vão ficar com o marido, né? E foi embora para Curitiba. Então, eu fico pensando que, naquela época, isso era antes de 1950, da onde que essa mulher tira forças para dizer essa relação é tóxica, não me faz bem, eu não quero mais, eu vou tentar a minha vida em outro espaço. E eu só me dei conta disso quando eu fui gravar um documentário para a Laide, que estaria aqui conosco, que se chamava Os Meus Passos Vêm de Longe. E aí eu fui remexendo as fotos e vendo as avós, e entendi que eu tive 4 Marias na minha vida, todas as avós eram Marias, e cada uma com uma característica peculiar, né? A minha bisavó, Maria Eva, foi parteira, mexeu com ervas e cuidou, assim, com muito zelo dessas netas cujo casamento foi desfeito, né? Aí tinha a avó por parte de pai, Maria Laurentina, que... preocupada também com o cuidado, né? A questão das doenças. Eu lembro sempre de um copo de leite com mel que eu detestava, mas ela fazia a gente tomar. Né? Então, mulheres fortes que passaram pela nossa vida e que, com certeza, a gente traz um pouquinho de cada uma delas, né? A minha mãe também ficou viúva muito cedo, ficou viúva com 33 anos, quer dizer, né, criou 3 filhos. Então, essa força, essa garra que a gente traz, com certeza tem muito delas ali, né? Então, Sônia, na infância a gente não tinha esses livros infantis que a gente tem agora, não tinha nenhum programa de televisão que a gente olhasse e visse uma mulher negra, um homem negro, né, que chamasse nossa atenção. Mas na infância, assim, que me representou muito foi o meu avô materno, né, seu Heitor Inácio. E eu lembro que ele também não tinha, né, estudo, e ele sempre passava para as netas algo de muita força, assim, sabe? De sempre falar que a gente poderia fazer tudo que a gente quisesse, estar onde a gente quisesse estar. E aquilo me dava uma força de ouvir o jeito dele de falar, do jeito dele de lidar com a vida. E na parte paterna, na verdade, que me chamou mais atenção foi a tia Alcineia. Quando a gente chegava na sala dela, tinha uma foto dela com uma beca. E aquilo sempre me chamou a atenção. E eu achei bem interessante que, passados muitos anos depois disso, aquela foto dela continua na sala. E hoje minha filha de 8 anos perguntou: quantos anos a tia tinha aqui quando a tia se formou? Aí eu falei: vai perguntar para tua tia. E aí eu vi a tia emocionada falando daquela foto para ela. E tenho mais fotos, eu vou te mostrar. Então eu percebi que não só para mim ela foi uma representatividade, mas também para os meus. E isso para mim é de grande valia. E também uma coisa que me chama muita atenção é do terreiro que eles tinham, né? Eles não tinham vergonha de cultuar a espiritualidade deles, a religiosidade, né? Então, aquilo ali para mim me chamou muita atenção, tanto que eles tinham uma lanchonete que se chamava X Macumba. E aí para mim isso me tornou... Tu lembra, Sônia? Lembro, né? Lembro. E isso para mim era orgulho. E hoje ainda me torna, né, orgulhosa em falar dessa história deles. Sim. Eu também, a minha história, quando chegou na época de eu ir para a escola, a minha mãe já começou, 1 ano antes já, a nos ensinar as primeiras letras e os números. Então, quando eu cheguei na escola, eu já sabia algumas coisas, né, no meu primeiro ano. E isso me ajudou, porque eu sou até hoje, eu amo uma sala de aula, sabe? Eu amo estar numa escola, eu amo um livro, mas foi desse começo, né? Que a minha professora, quem foi minha professora? Foi a minha mãe,
uma mulher que ensinou com amor, né? Então aí, por isso que eu digo assim, o nosso começo é muito importante, né? Quando a gente começa, né? Se a gente começa certo, vai dar tudo certo. Mas é os nossos pais, né, que nos ajudam a isso. Então essa nossa ancestralidade, essa nossa vivência que nós tivemos, que nós nos sentimos mulheres empoderadas agora, né? Mas nós tivemos um começo, né? Uma pessoa que foi lá e nos levantou, nos levou para cima, não é isso? Na verdade, Sônia, quando a gente fala de nós, né? Nós, mulheres negras, nós negros, nós falamos de uma coletividade. Porque senão o pai e a mãe, mas tem todas as tias, os tios, os avós, tem aquele colo, tem, né, aquela acolhida. Então, a nossa questão é coletiva. Nós estamos aqui por um coletivo. E como disse a Vanessa, nós temos cada pedacinho desse indivíduo, desse coletivo. Porque ao longo da nossa trajetória, nós vamos mostrar isso. Né? O que a tia era, o que a avó era, ou o que o avô dizia, enfim. Você veja, o meu avô, por parte de mãe, ele trabalhava na Sucam, na antiga malária. Eu achava interessantíssimo, porque ele chegava em casa e se lavava de álcool, né? Se a gente for pensar esses períodos nebulosos que vivemos aí de pandemia, né, tem lógica, tem lógica que ele fazia. Né? Ele antecedeu Sim. E ele, porque a minha avó, quando se separou, ela faleceu muito cedo, então ele acabou ficando com as 4 meninas, né? O que ele fez? A família pobre, né? Mas que sempre colocou o estudo como prioridade. Ele conseguiu bolsa de estudo para as 4 no Santos Anjos. As 4 foram estudar no Santos Anjos, as 4 fizeram magistério, embora uma depois tenha ido para a área da saúde, porque era o que ele podia deixar para as filhas, né? E isso fez toda a diferença na vida delas, né? De pensar assim que, poxa, numa sociedade racista como essa, onde o negro tem que estar provando o tempo todo que tem capacidade, o que eu vou fazer para as minhas filhas? Eu vou tentar ver o melhor espaço para que elas, né, tenham uma educação que as possibilite competir com os outros. Que essa é a questão. A minha mãe dizia que elas tinham que ir com o cabelo impecável, que não podia ter um fio para fora, que a letra era desenhada com caneta tinteiro. Eu vejo, eu tenho cadernos dela lá, aquilo assim, desenhadíssimo, não podia ter um borrão. Então, quanta pressão, né, sobre um corpo negro. E o quão representativo isso foi na trajetória de cada uma delas e na minha, com certeza, né? E eu digo assim, a necessidade que a gente tinha de ser uma boa aluna. Não é isso? Eu depois de muito tempo, comecei a fazer a faculdade, que eu percebi que eu não precisava, não era obrigada sempre a tirar 10, a tirar 9, que eu podia tirar um 7. Só na faculdade que eu percebi isso. Porque eu ficava lutando, porque eu queria sempre tirar a melhor nota, queria sempre ser a melhor aluna, porque era uma necessidade. Porque se você tirasse nota baixa, imagine, era diferente para nós, né? Eu chorava. Era diferente para nós, né? Tirar nota baixa para nós era diferente. Não era diferente? Então a gente tinha essa obrigação. Era obrigado a ser uma boa aluna, saber as matérias. E por isso que eu também digo assim, eu amo os livros. Eu peguei esse ritmo aí, né? De estudar, porque a gente sabe que nós transcendemos por causa da educação, né? Por isso que a gente transcendeu, porque nós corremos atrás dos livros, estudamos, né? E estamos aqui agora como vencedoras, mas é através da educação. Se não fosse a educação, nós estaríamos nos mesmos lugares, fazendo as mesmas coisas, repetindo, né? Às vezes até alguns das nossas avós, ou, né, na nossa mãe, né? Que a minha mãe era empregada doméstica, né? Então, e nós íamos ficar naquele lugar que as maioria das pessoas queriam que a gente ficasse, né? E a nossa mãe e nosso pai não quis mais isso para nós, não é verdade? Os nossos pais não quiseram isso para nós. Então, nós transcendemos, realmente, pela educação. E essa transcendência vem toda de África, né? Sim. Lá é o berço da civilização, Sim. né? Toda a história, acho que a solução, toda a ciência vem desse território de África, né? Sim. E eu até tenho uma tese aqui, que é meio de Soraya, só de Soraya, que esse preconceito não é só pela questão da nossa cor, e sim pela questão da nossa inteligência, né? Porque eu ouvi uma vez um professor falar que Sócrates, Platão, Aristóteles beberam nas fontes africanas e não deram crédito. Eu falei, é verdade, né? Porque não pode ser só pela nossa cor, é pelo nosso conhecimento, sim.
Meu pai diz isso, ele julga, sim, que a cor tem, né, um fator nessa sociedade, nesse sistema, mas ele sempre enfatiza. É a nossa inteligência, o nosso modo de ver a vida que incomoda as pessoas. Então, isso tudo é racismo. Ele não nega, né? Só que ele coloca mais além da cor da pele. Então, isso eu acho muito interessante, porque o meu pai é um homem que só tem o ensino médio e que é eletricista e que é aposentado agora, mas que tem uma noção da vida, né, que é o meu companheiro de vida nas minhas questões sociais, intelectuais, culturais, familiares. Nós estamos ali juntos e ele sempre alega isso, que além da cor, a nossa inteligência, o nosso modo de ver o mundo incomoda muita gente. Mas as teorias racistas o tempo todo tentaram mostrar que o negro era desprovido de inteligência, que era desprovido de intelectualidade. Que era inferior, que era inferior. Podia ser Que escravizado. tinha até um cérebro menor, né? Isso, todos os traços morfológicos, de queixo, nariz, boca, não tinha alma, né, crânio, tentaram medir a questão do crânio para provar o tempo todo que nós não tínhamos intelectualidade, por isso poderíamos ser escravizados, né? Inclusive era uma forma de garantir uma vaguinha no céu, porque nós também não tínhamos alma, né? Agora que o racismo ele extrapola a questão da cor, infelizmente extrapola, porque se fosse só pela questão da cor, se fosse só uma questão social, na verdade, né, seria mais fácil de resolver. Mas não é só uma questão social, é uma questão de pele mesmo, é uma questão de cor. Porque se fosse assim, o negro que ascendeu, o negro que tem dinheiro, esse não sofreria preconceito. E sofre, né? Até hoje, infelizmente, a gente vê aí os nossos jogadores de futebol, né, recebendo banana no campo. E é muito triste, né? Porque é subjetivo. E aí eu não vejo outro caminho para dissolver essas questões que não seja a educação, né? Porque ninguém nasce racista. A pessoa se torna racista. E esse vai ser o nosso assunto da próxima live, tá bom? Agradecemos. Centro Cultural Externo Espaço Roças. Gratidão, axé.